Imagine o burburinho de Roma, o eco das legiões marchando, a grandiosidade dos arcos triunfais. Visualize Marco Aurélio, não no ápice de sua glória, coroado de louros e aclamado como conquistador, mas sim em um momento de profunda quietude. Um homem, imperador, filósofo, sentado sozinho em seu gabinete, a luz tênue de uma lamparina dançando sobre os pergaminhos espalhados. Ele pondera, não sobre estratégias de guerra, nem sobre decretos imperiais, mas sobre algo muito mais fundamental, algo que permeia cada respiração, cada decisão, cada instante da existência: a morte. Você já sentiu esse peso? Não a morbidez superficial que assombra os cemitérios ou os obituários nos jornais, mas a consciência visceral de que seu tempo é limitado, irrevogavelmente limitado. Aquele instante fugaz em que, olhando para o espelho, percebe que o rosto refletido envelhece, que as linhas de expressão se aprofundam, que a juventude, outrora exuberante, esvai-se como areia entre os dedos. Não é um pensamento agradável, não é mesmo? A maioria de nós prefere ignorá-lo, enterrá-lo sob camadas de distrações, compromissos e a incessante busca por mais. Mais sucesso, mais bens, mais aprovação. Mas Marco Aurélio não podia se dar ao luxo da ilusão. Como imperador, ele era responsável pelo bem-estar de um vasto império, um fardo colossal que exigia clareza, disciplina e uma inabalável capacidade de discernimento. A morte, para ele, não era uma ameaça a ser temida, mas uma realidade a ser encarada. Uma lente através da qual ele poderia refinar seus valores, priorizar suas ações e viver com uma intensidade que a imortalidade jamais permitiria. Pense em seus próprios dias. Quantas horas desperdiçadas em preocupações mesquinhas, em discussões infrutíferas, em desejos vãos. Quantas oportunidades perdidas por medo do fracasso, por receio da crítica, por preguiça de sair da zona de conforto. A consciência da morte, a prática do memento mori, não é um convite ao niilismo, mas sim um chamado à ação. Um lembrete constante de que o tempo é um recurso precioso, finito, e que cada momento desperdiçado é uma oportunidade irrecuperável. Imagine a libertação que advém dessa compreensão. A futilidade das disputas por poder, a insignificância das ofensas passageiras, a irrelevância das críticas infundadas. Quando se confronta a vastidão da eternidade, as pequenas angústias do dia a dia se desvanecem, como poeira ao vento. O que resta é a essência, o amor, a compaixão, a sabedoria, a busca pela virtude. Marco Aurélio não se tornou um eremita recluso, obcecado pela morte. Pelo contrário, ele se tornou um líder mais presente, mais justo, mais compassivo. Ele usou a consciência da mortalidade como um guia, um farol que iluminava o caminho da virtude e o impedia de se desviar para os atalhos da vaidade e da ambição desmedida. E você? Como a consciência da morte pode transformar sua vida? Que prioridades seriam redefinidas? Que medos seriam superados? Que sonhos seriam perseguidos com renovada energia? A jornada que se inicia agora não é sobre contemplar o fim, mas sim sobre abraçar a vida em sua plenitude, com a clareza e a intensidade que só a consciência da finitude pode proporcionar. Prepare-se para uma transformação profunda, para uma nova perspectiva sobre o tempo, o propósito e o significado da sua existência. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a inevitável crítica. Não a crítica construtiva, aquela que visa aprimorar suas habilidades e perspectivas, mas a crítica destrutiva, aquela que emana da inveja, da insegurança ou simplesmente da maldade alheia. Quantas vezes você se deixou abater por palavras cruéis, por julgamentos precipitados, por acusações infundadas? Quantas noites de sono perdeu remoendo ofensas imaginárias, construindo cenários de vingança, alimentando um rancor que só corrói a sua própria paz interior? Contudo, o memento mori oferece uma nova lente para lidar com essa realidade. Se a vida é efêmera, e se cada instante é precioso, por que desperdiçar energia emocional com a opinião alheia? Por que permitir que a toxicidade de outros envenene a sua própria essência? Em vez de se defender com unhas e dentes, em vez de se sentir compelido a justificar cada ação, cada escolha, cada pensamento, que tal abraçar a impermanência da crítica? Que tal reconhecer que as palavras, assim como a vida, são passageiras, e que o seu valor reside não no que os outros pensam, mas no que você sabe que é verdade? Pense em um escultor diante de um bloco de mármore. Ele sabe que a pedra bruta contém uma obra-prima em potencial, mas também sabe que o processo de esculpir envolve remover partes,
aparar arestas, polir superfícies. A crítica, nesse sentido, pode ser vista como o cinzel que ajuda a revelar a beleza oculta. Mas o escultor não se deixa abater por cada lasca que cai, por cada imperfeição que surge. Ele mantém o foco na visão final, na obra que deseja criar, e usa as ferramentas disponíveis com sabedoria e discernimento. Ademais, reflita sobre a natureza da crítica. Muitas vezes, ela é apenas um reflexo das próprias inseguranças de quem a profere. Uma pessoa que se sente ameaçada pelo seu sucesso, pela sua autenticidade, pela sua ousadia, pode tentar diminuí-lo, desqualificá-lo, ridicularizá-lo. Mas essa atitude revela muito mais sobre o crítico do que sobre o criticado. Ao compreender essa dinâmica, você pode se libertar da necessidade de aprovação externa e cultivar uma autoestima inabalável, enraizada na sua própria consciência e nos seus próprios valores. Outro sim, considere a possibilidade de que a crítica, mesmo a mais ácida e injusta, possa conter uma semente de verdade. Talvez haja um aspecto da sua personalidade, um hábito, uma atitude que precise ser aprimorado. Em vez de descartar a crítica de imediato, que tal analisá-la com objetividade, buscando identificar possíveis áreas de melhoria? Essa postura humilde e receptiva não apenas o ajudará a crescer como pessoa, mas também demonstrará uma maturidade e uma autoconfiança que silenciarão os críticos mais implacáveis. Em contrapartida, lembre-se de que nem toda crítica merece ser levada a sério. Algumas pessoas simplesmente não estão dispostas a reconhecer o seu valor, a celebrar o seu sucesso, a aceitar as suas diferenças. Nesses casos, o melhor a fazer é ignorar o ruído e seguir em frente, concentrando-se nos seus objetivos e nas suas paixões. Como diz o ditado, cães ladram, a caravana passa. Assim, ao incorporar o memento mori em sua vida, você se torna imune à toxicidade da crítica. Você reconhece a sua própria mortalidade, a sua própria imperfeição, e se liberta da necessidade de agradar a todos. Você aprende a discernir entre a crítica construtiva e a destrutiva, entre a opinião valiosa e o mero despejo de frustrações. E, acima de tudo, você se concentra em viver uma vida autêntica e significativa, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Agora, avalie como o memento mori se manifesta frente à procrastinação, esse ladrão silencioso de oportunidades. Não a procrastinação ocasional, o adiamento justificado por cansaço ou necessidade de recarregar as energias, mas a procrastinação crônica, aquela que se enraiza na alma, paralisando projetos, adiando sonhos e transformando a vida em um eterno deveria ter feito. Quantas vezes você se viu preso nesse ciclo vicioso, adiando tarefas importantes em prol de gratificações instantâneas, sabendo, no fundo, que cada minuto desperdiçado o afasta do seu potencial máximo? Entretanto, a consciência da finitude pode ser o antídoto para essa inércia. Se o tempo é um recurso limitado, e se a morte é uma certeza inevitável, por que desperdiçá-lo com a inação? Por que adiar para amanhã o que pode ser feito hoje, sabendo que o amanhã pode nunca chegar? A percepção da brevidade da vida acende uma chama interior, um senso de urgência que nos impulsiona a agir, a concretizar, a deixar um legado. Imagine um jardineiro que sabe que a estação de plantio é curta. Ele não se permite adiar o preparo da terra, o plantio das sementes, a rega das mudas. Ele trabalha com afinco, consciente de que cada dia perdido diminui a chance de colher os frutos do seu trabalho. Da mesma forma, a consciência da morte nos torna jardineiros da nossa própria vida, cultivando nossos talentos, nutrindo nossos relacionamentos e colhendo os frutos da nossa dedicação antes que a estação termine. Além disso, considere que a procrastinação muitas vezes está ligada ao medo do fracasso. Tememos não ser bons o suficiente, tememos não alcançar as expectativas, tememos ser julgados e rejeitados. Mas o memento mori nos liberta desse medo. Se a vida é curta, e se todos nós estamos fadados a desaparecer, por que se preocupar tanto com o que os outros pensam? Por que se paralisar diante da possibilidade de cometer erros? A ousadia de tentar, de arriscar, de se expor, torna-se mais atraente do que a segurança ilusória da inação. Em contrapartida, pense na satisfação que advém da conclusão de uma tarefa, da superação de um desafio, da realização de um sonho. Essa sensação de dever cumprido, de progresso, de crescimento pessoal, é muito mais gratificante do que qualquer prazer fugaz proporcionado pela procrastinação. Ao abraçar o memento mori, você aprende a priorizar as recompensas de longo prazo, a investir no seu futuro,
e a construir uma vida com propósito e significado. Por outro lado, lembre-se de que a perfeição é uma ilusão. A busca incessante por um resultado impecável muitas vezes nos leva à procrastinação, pois tememos não ser capazes de atingir um padrão inatingível. O Memento Mori nos ensina a aceitar a imperfeição, a valorizar o processo de aprendizado e a celebrar cada pequena conquista. Afinal, o importante não é alcançar a perfeição, mas sim dar o nosso melhor, com os recursos que temos disponíveis, no tempo que nos foi concedido. Dessa forma, ao internalizar o Memento Mori, você se torna um agente ativo da sua própria vida. Você assume o controle do seu tempo, elimina as distrações e se concentra no que realmente importa. Você transforma o medo do fracasso em coragem para agir, a procrastinação em produtividade e a vida em uma jornada de constante aprendizado e crescimento. A consciência da morte se torna, paradoxalmente, um poderoso motor para a vida. Agora, ponderemos sobre a arte de aceitar o imprevisto, a reviravolta inesperada que desestabiliza nossos planos meticulosamente traçados. Não a simples inconveniência, o atraso no voo ou o erro no pedido do restaurante, mas a verdadeira adversidade, a perda do emprego, o diagnóstico médico desfavorável, o término de um relacionamento significativo. Quantas vezes nos rebelamos contra o destino, amaldiçoando a sorte, questionando a justiça do universo, nos afogando em um mar de autocomiseração e ressentimento? Contudo, o Memento Mori nos oferece uma perspectiva transformadora sobre esses momentos de crise. Se a vida é inerentemente incerta, e se a morte é a única certeza que temos, por que resistir ao fluxo dos acontecimentos? Por que nos apegarmos tão desesperadamente ao controle, quando a própria natureza da existência é a mudança constante? A aceitação, nesse contexto, não é sinônimo de passividade ou resignação, mas sim de uma profunda compreensão da realidade. É a capacidade de reconhecer que nem tudo está sob nosso controle, e que a verdadeira força reside em nossa capacidade de adaptação. Imagine um rio que encontra uma rocha em seu leito. Ele não se desespera, não se revolta, não tenta destruir o obstáculo. Em vez disso, ele contorna a rocha, desvia seu curso e continua a fluir em direção ao mar. Da mesma forma, a aceitação nos permite navegar pelas turbulências da vida com serenidade e resiliência, encontrando novos caminhos, novas oportunidades e novas formas de crescer. Aliás, considere que muitas vezes as maiores transformações em nossas vidas surgem justamente dos momentos de crise. A perda do emprego pode nos impulsionar a buscar uma nova carreira, mais alinhada com nossos valores e paixões. O diagnóstico médico pode nos levar a adotar um estilo de vida mais saudável e consciente. O término de um relacionamento pode nos abrir para novas conexões, mais autênticas e significativas. A adversidade, quando encarada com coragem e aceitação, pode se tornar um catalisador para o nosso crescimento pessoal. Em contrapartida, lembre-se de que a resistência à mudança apenas intensifica o sofrimento. Quanto mais nos apegamos ao passado, quanto mais nos recusamos a aceitar o presente, mais nos distanciamos da possibilidade de um futuro melhor. A aceitação não elimina a dor, mas nos permite processá-la de forma mais saudável, liberando-nos do ciclo vicioso da lamentação e da autopiedade. Outrosim, pense na liberdade que advém da aceitação. Quando deixamos de lutar contra o inevitável, quando nos entregamos ao fluxo da vida, experimentamos uma sensação de paz e serenidade que transcende as circunstâncias externas. Não somos mais reféns do medo, da ansiedade, da expectativa. Somos livres para viver o momento presente com plenitude e gratidão, sabendo que cada dia é um presente precioso, independentemente dos desafios que ele possa trazer. Por conseguinte, ao incorporar o Memento Mori em sua vida, você se torna um mestre da aceitação. Você aprende a abraçar a impermanência, a valorizar a resiliência e a encontrar significado mesmo nos momentos mais difíceis. Você transforma a adversidade em oportunidade, o sofrimento em aprendizado e a vida em uma jornada de constante crescimento e transformação. A consciência da morte se torna, paradoxalmente, um guia para a paz interior e a liberdade. Agora, reflita sobre como o Memento Mori se entrelaça com a busca por significado em um mundo saturado de distrações efêmeras. Não a busca superficial por hobbies passageiros ou validação nas redes sociais, mas a procura profunda por um propósito que transcenda a mera sobrevivência. Em um contexto onde o imediatismo e a superficialidade frequentemente ditam o ritmo, como a consciência da mortalidade pode nos reconectar com o que realmente importa,
impulsionando-nos a viver uma vida repleta de significado e legado. Diante da imensidão do universo e da brevidade da nossa existência, a pergunta qual o sentido de tudo isso ressoa com ainda mais força. A resposta, entretanto, não reside em fórmulas prontas ou dogmas religiosos, mas sim em uma jornada individual de autodescoberta e contribuição. O Memento Mori atua como um catalisador, incitando-nos a questionar nossos valores, a reavaliar nossas prioridades e a identificar o que verdadeiramente nos motiva a levantar da cama a cada manhã. Considere a trajetória de um artesão que dedica anos a aperfeiçoar sua técnica, não em busca de fama ou fortuna, mas pela pura satisfação de criar algo belo e duradouro. Cada peça que ele produz carrega consigo um fragmento da sua alma, uma expressão da sua individualidade, um testemunho da sua paixão. Da mesma forma, a busca por significado se manifesta através da dedicação a um ofício, do engajamento em causas sociais, do cultivo de relacionamentos autênticos, da busca incessante pelo conhecimento. Nesse sentido, o Memento Mori nos lembra que o tempo é um recurso escasso e valioso demais para ser desperdiçado em atividades que não ressoam com nossos valores mais profundos. Em vez de perseguir metas impostas pela sociedade ou buscar a aprovação alheia, somos convidados a trilhar um caminho próprio, a cultivar nossos talentos únicos e a contribuir para o bem-estar da comunidade. A consciência da finitude nos liberta da armadilha da comparação e nos permite abraçar a nossa individualidade com orgulho e autenticidade. Ademais, pense na importância de deixar um legado que transcenda a nossa própria existência. Não necessariamente um legado grandioso, como o de um líder político ou um artista renomado, mas sim um legado de bondade, de compaixão, de inspiração. Um simples ato de gentileza, um conselho sábio, um sorriso sincero podem ter um impacto profundo na vida de outras pessoas, reverberando por gerações. O Memento Mori nos incentiva a refletir sobre o tipo de marca que queremos deixar no mundo e a agir de acordo com esses valores. Entretanto, é crucial ressaltar que a busca por significado não é um processo linear e livre de obstáculos. Haverá momentos de dúvida, de frustração, de desânimo. O importante é manter a mente aberta, cultivar a resiliência e perseverar na jornada, aprendendo com os erros e celebrando as conquistas. A consciência da morte nos lembra que a vida é uma oportunidade única e preciosa, e que cada passo dado em direção a um propósito maior vale a pena. Em contrapartida, a aceitação da impermanência nos ensina a valorizar o presente, a saborear cada instante, a apreciar a beleza nas pequenas coisas. Em vez de adiar a felicidade para um futuro incerto, somos convidados a viver o agora com intensidade e gratidão. A consciência da morte nos liberta da ansiedade e nos permite abraçar a vida em sua plenitude. Portanto, ao integrar o Memento Mori em sua vida, você se torna um buscador incansável de significado. Você questiona seus valores, reavalia suas prioridades e se dedica a atividades que ressoam com sua alma. Você cultiva relacionamentos autênticos, deixa um legado de bondade e vive o presente com gratidão. A consciência da morte se transforma em um guia para uma vida mais plena, significativa e repleta de propósito. Agora, considere de que forma o Memento Mori pode refinar a sua capacidade de discernimento, especialmente em meio à avalanche de informações e opiniões que caracteriza a era digital. Não a simples distinção entre fatos e boatos, mas a habilidade sofisticada de avaliar a credibilidade das fontes, identificar vieses implícitos e formar um juízo independente, livre da influência de algoritmos e narrativas pré-estabelecidas. Em um mundo onde a desinformação se propaga com a velocidade da luz, como a consciência da mortalidade pode se tornar um escudo contra a manipulação e um farol para a verdade? Diante da efemeridade da vida, a busca pela verdade se torna uma responsabilidade ainda mais premente. O tempo é curto demais para ser desperdiçado em crenças infundadas, em teorias da conspiração ou em dogmas irrefletidos. A consciência da morte nos impele a questionar tudo, a investigar a fundo, a buscar evidências sólidas antes de formar uma opinião. Essa postura cética e investigativa não é um sinal de cinismo, mas sim de inteligência e integridade. Pense na figura de um detetive que se dedica a desvendar um crime complexo. Ele não se contenta com as aparências, não se deixa levar por falsas pistas, não se intimida com as pressões externas. Ele examina cada detalhe, analisa cada depoimento, busca a verdade com obstinação e rigor. Da mesma forma, a busca pela verdade na era digital exige uma postura investigativa, uma capacidade de análise crítica e uma disposição para desafiar o status quo. Ademais, o Memento Mori nos lembra que a informação é um poder,
e que o uso desse poder acarreta uma grande responsabilidade. Ao compartilhar uma notícia falsa, ao propagar um boato malicioso, ao endossar uma teoria da conspiração, estamos contribuindo para a disseminação da desinformação e para a erosão da confiança pública. A consciência da finitude nos impele a agir com cautela e discernimento, a verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las e a promover o debate honesto e construtivo. Em contrapartida, é crucial reconhecer que a verdade é multifacetada e complexa. Raramente existe uma única versão correta dos fatos, e diferentes perspectivas podem enriquecer a nossa compreensão da realidade. O Memento Mori nos ensina a ser humildes em nossas convicções, a reconhecer os limites do nosso conhecimento e a estar abertos ao diálogo com aqueles que pensam diferente de nós. A busca pela verdade não é uma competição, mas sim uma jornada colaborativa. Outrosim, pense na importância de cultivar a capacidade de pensar por si mesmo. Em um mundo onde os algoritmos nos bombardeiam com informações personalizadas, é fácil cair na armadilha da câmara de eco, onde só ouvimos opiniões que confirmam as nossas próprias crenças. O Memento Mori nos incentiva a sair da nossa zona de conforto intelectual, a buscar perspectivas divergentes e a desafiar os nossos próprios preconceitos. A autonomia intelectual é um dos pilares da liberdade individual. Por conseguinte, ao incorporar o Memento Mori em sua vida, você se torna um consumidor consciente de informações, um pensador crítico e um defensor da verdade. Você questiona tudo, investiga a fundo e forma um juízo independente, livre da influência da manipulação e da desinformação. Você compartilha informações com responsabilidade, promove o debate honesto e cultiva a capacidade de pensar por si mesmo. A consciência da morte se torna um guia para a clareza mental e a integridade intelectual. Agora, reflita sobre como o Memento Mori pode aprimorar a gestão do seu tempo, transformando-o de um mero fluxo de segundos em uma tapeçaria de momentos significativos, meticulosamente entrelaçados com seus valores e aspirações. Não se trata simplesmente de otimizar agendas ou aplicar técnicas de produtividade, mas de cultivar uma profunda consciência do valor intrínseco de cada instante, impulsionando a priorizar o essencial e a descartar o supérfluo. Em um mundo onde a atenção é constantemente disputada, como a consciência da mortalidade pode se tornar uma bússola, guiando para uma utilização mais intencional e gratificante do seu tempo, a brevidade da vida, quando internalizada, transforma a percepção do tempo. Os minutos deixam de ser unidades abstratas e se convertem em oportunidades preciosas, cada qual carregada com o potencial de contribuir para a realização de seus objetivos e para a construção de um legado duradouro. A procrastinação, outrora uma tentação constante, perde seu atrativo diante da urgência de aproveitar cada instante. A consciência da finitude acende uma chama interior, impulsionando-o a agir com propósito e a descartar as distrações que o desviam do caminho. Imagine um escultor que, sabendo que possui apenas um único bloco de mármore para criar sua obra-prima, o manuseia com extremo cuidado e precisão. Ele não desperdiça material em esboços desnecessários, nem se permite distrair por detalhes irrelevantes. Cada golpe do seu cinzel é calculado com precisão, cada movimento é guiado pela visão da obra final. Da mesma forma, a consciência da morte o transforma em um escultor do seu próprio tempo, utilizando cada instante com sabedoria e discernimento para moldar uma vida que reflita seus valores e paixões. Em contrapartida, é crucial reconhecer que a gestão do tempo não se resume à produtividade frenética. A busca incessante por otimização pode levar ao esgotamento e à perda de conexão com o presente. O Memento Mori nos convida a equilibrar a ação com a contemplação, o trabalho com o descanso, a ambição com a gratidão. A consciência da mortalidade nos lembra que a vida não se resume a alcançar metas, mas também a desfrutar da jornada, a celebrar os pequenos prazeres e a cultivar relacionamentos significativos. Ademais, pense na importância de reservar tempo para o autoconhecimento e a reflexão. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com informações e estímulos, é fácil perder o contato com a nossa voz interior. O Memento Mori nos incentiva a criar momentos de silêncio e introspecção, nos quais podemos questionar nossos valores, reavaliar nossas prioridades e reconectar com o nosso propósito. A meditação, a leitura, a escrita e o contato com a natureza são ferramentas poderosas para cultivar a clareza mental e a sabedoria interior. De resto, considere a necessidade de estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. A cultura da hiperconectividade e da disponibilidade constante pode levar ao esgotamento e à perda de qualidade de vida.
O memento mori nos lembra que o tempo é um recurso limitado e que precisamos protegê-lo com unhas e dentes. Aprender a dizer não para solicitações desnecessárias, a delegar tarefas e a desconectar-se do mundo digital são passos cruciais para preservar a nossa energia e o nosso bem-estar. Em suma, ao incorporar o memento mori em sua vida, você se torna um mestre do seu tempo. Você o utiliza com intenção e propósito, priorizando o essencial e descartando o supérfluo. Você equilibra a ação com a contemplação, o trabalho com o descanso, a ambição com a gratidão. Você reserva tempo para o autoconhecimento e a reflexão, e estabelece limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. A consciência da morte se transforma em um guia para uma vida mais plena, equilibrada e gratificante. Agora, investiguemos como o memento mori pode fortalecer a sua capacidade de cultivar a gratidão, transformando-a de um mero ritual social em uma profunda apreciação pela beleza fugaz da existência. Não se trata simplesmente de expressar obrigado mecanicamente, mas de desenvolver uma sensibilidade aguçada para os pequenos milagres do cotidiano, reconhecendo a preciosidade dos momentos presentes e valorizando as relações que enriquecem a sua vida. Em um mundo frequentemente marcado pela insatisfação e pela busca incessante por mais, como a consciência da mortalidade pode se tornar um catalisador para a alegria genuína e o contentamento duradouro? A consciência da finitude, ao contrastar com a vastidão do universo, ilumina a singularidade de cada experiência. O nascer do sol, o aroma do café fresco, o sorriso de um ente querido, a melodia de uma canção favorita, todos esses pequenos prazeres, frequentemente negligenciados na correria do dia a dia, se revelam como dádivas preciosas, dignas de serem saboreadas e apreciadas em sua totalidade. Por conseguinte, a prática da gratidão se torna um ato de resistência contra a cultura da insatisfação, um reconhecimento consciente da abundância que já reside em nossas vidas. Considere a vida de um lavrador que, após um dia árduo de trabalho, contempla o pôr do sol sobre a plantação. Ele não se lamenta pelas dificuldades enfrentadas, nem se preocupa com as incertezas do futuro. Ao invés disso, ele se sente grato pela terra fértil, pela chuva que alimenta as plantações, pela força que lhe permite realizar seu trabalho. Analogamente, a gratidão nos permite encontrar beleza e significado mesmo nos momentos mais desafiadores, transformando a adversidade em oportunidade de crescimento e aprendizado. Complementarmente, é fundamental reconhecer que a gratidão não se limita aos momentos de alegria e sucesso. Ela se estende àqueles momentos de tristeza e perda, nos quais somos confrontados com a fragilidade da vida e a impermanência das coisas. A capacidade de encontrar gratidão mesmo em meio à dor é um sinal de resiliência e maturidade emocional, um reconhecimento de que a vida é um presente precioso, mesmo em suas nuances mais sombrias. Nesse sentido, a gratidão se torna uma ferramenta poderosa para lidar com o sofrimento, transformando a dor em aprendizado e a perda em oportunidade de crescimento. Em contrapartida, é importante evitar a armadilha da gratidão tóxica, aquela que nos impede de reconhecer e validar as nossas emoções negativas. Negar a tristeza, a raiva ou o medo em nome da gratidão pode ser tão prejudicial quanto se afogar nessas emoções. A verdadeira gratidão reside na aceitação integral da experiência humana, com suas alegrias e suas dores, suas luzes e suas sombras. Assim, a prática da gratidão se torna um ato de autenticidade e autocompaixão, um reconhecimento de que somos seres humanos imperfeitos, em constante processo de aprendizado e crescimento. Paralelamente, pense na importância de expressar a gratidão às pessoas que enriquecem a sua vida. Um simples obrigado sincero, um gesto de carinho, uma palavra de apoio podem ter um impacto profundo na vida de outra pessoa, fortalecendo os laços de afeto e cultivando um ambiente de respeito e colaboração. Nesse contexto, a gratidão se torna um ato de generosidade e altruísmo, um reconhecimento de que somos seres sociais, interconectados e interdependentes. Outro sim, ao incorporar o memento mori em sua vida, você se torna um cultivador da gratidão. Você desenvolve uma sensibilidade aguçada para os pequenos milagres do cotidiano, reconhece a preciosidade dos momentos presentes e valoriza as relações que enriquecem a sua vida. Você expressa a gratidão com sinceridade e generosidade, e a utiliza como uma ferramenta para lidar com o sofrimento e cultivar a alegria. A consciência da morte se transforma em um guia para uma vida mais plena, significativa e grata. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a consciência da mortalidade não se revela como um fardo sombrio, mas como uma lente que intensifica as cores da vida. Não se trata de uma obsessão mórbida com o fim, mas de um abraço corajoso à efemeridade,
um reconhecimento de que cada instante é uma oportunidade única e irrepetível. É como contemplar uma flor rara, sabendo que sua beleza desvanecerá em breve. A consciência da sua fragilidade não diminui o apreço, mas o intensifica, incitando-nos a admirar cada detalhe, a respirar seu perfume com mais profundidade. Entretanto, a mera compreensão intelectual do memento mori não se traduz automaticamente em uma transformação existencial. É preciso ir além da teoria, internalizar a mensagem, permitir que ela permeie cada fibra do nosso ser. É como aprender a nadar. A leitura de manuais e a observação de vídeos podem fornecer o conhecimento teórico, mas a verdadeira maestria só se alcança através da prática constante, da imersão nas águas, da superação do medo. Dessa forma, as reflexões que compartilhamos até agora convergem para um ponto crucial: a necessidade de uma ação consciente, de uma escolha deliberada de viver de acordo com os nossos valores mais profundos. Não se trata de uma busca frenética por realizações grandiosas, mas de uma atenção plena aos detalhes do cotidiano, de uma dedicação constante àquilo que nos traz alegria e significado. É como construir uma catedral. A grandiosidade da obra final depende da solidez de cada pedra, da precisão de cada encaixe, da dedicação de cada artesão. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que o memento mori não é um destino, mas sim uma jornada. Não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida para uma vida mais autêntica, mais significativa e mais grata. É como navegar em um oceano desconhecido. A bússola da consciência da mortalidade nos guia em direção a um porto seguro, mas a aventura reside na exploração das águas, na superação das tempestades, na descoberta de novos horizontes. Assim, a tapeçaria que fomos tecendo com reflexões sobre crítica, procrastinação, aceitação, significado, discernimento, gestão do tempo e gratidão revela um padrão surpreendente. A consciência da morte não nos aprisiona no medo, mas nos liberta para viver com mais intensidade e propósito. É como um farol que ilumina o caminho, dissipando as sombras da dúvida e da indecisão, guiando-nos em direção a uma vida mais plena e significativa. Preparemo-nos, então, para o último ato desta reflexão, onde o sentido de tudo isso se revelará em sua totalidade. E assim, chegamos ao limiar, não de um fim, mas de um começo. A jornada que traçamos juntos, mergulhando nas profundezas da consciência da mortalidade, não foi um exercício macabro, mas sim um despertar para a beleza e a fragilidade da vida. Visualizamos Marco Aurélio, não como um imperador distante, mas como um espelho de nossas próprias lutas e aspirações. Percebemos que a memento mori, longe de ser uma sentença de morte, é uma bússola que nos orienta em direção a uma existência mais autêntica, plena e significativa. Desvendamos a ilusão do controle, a futilidade da procrastinação, a importância da aceitação e o poder transformador da gratidão. Aprendemos a discernir a verdade em meio ao caos da informação, a gerir o tempo com sabedoria e a encontrar significado em um mundo saturado de distrações. Descobrimos que a consciência da morte não nos paralisa no medo, mas nos impulsiona a viver com mais intensidade, propósito e compaixão. No entanto, o verdadeiro valor desta jornada não reside nas palavras que foram ditas, mas na ação que elas inspiram. A memento mori não é um conceito a ser admirado de longe, mas sim uma prática a ser incorporada em cada aspecto de nossas vidas. É um convite a viver cada dia como se fosse o último, não em um frenesi hedonista, mas com uma profunda apreciação pela beleza do momento presente e um compromisso inabalável com os nossos valores mais profundos. Portanto, que a consciência da mortalidade seja a chama que ilumina o seu caminho, a força que o impulsiona a perseguir os seus sonhos, a bússola que o orienta em direção a uma vida plena e significativa. Que cada sorriso, cada lágrima, cada encontro, cada despedida sejam vividos com intensidade e gratidão. Que a sua passagem por este mundo deixe uma marca de bondade, compaixão e amor. Que a sua vida seja uma sinfonia de momentos preciosos, meticulosamente entrelaçados com a sua alma. A verdadeira prática começa agora. Não espere pelo amanhã, pois o amanhã pode nunca chegar. Abrace a impermanência, celebre a vida e viva cada instante como se fosse o último. Que a memento mori seja sua eterna companheira, guiando em direção a uma existência mais autêntica, plena e significativa. Que a sua jornada seja repleta de alegria, sabedoria e amor. E que a sua memória seja uma bênção para aqueles que o conheceram.